Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, o CR6180A, Introdução ao Projeto e Sistemas de Banco de Dados. Nesta aula, nós vamos começar a construir uma base a partir do qual nós vamos aprender sobre sistemas de banco de dados. Nós vamos começar a aprender os principais conceitos e termos da área. Olha, se você quer trabalhar com banco de dados, se você quer desenvolver aplicações de banco de dados, o mínimo do mínimo é você conhecer o vocabulário que é utilizado nessa área, é você conhecer os conceitos. Pegar minha pranchetinha aqui, e é exatamente isso que a gente vai fazer nesta aula. Nós vamos começar a aprender os principais conceitos e termos relacionados aos sistemas de banco de dados. Mas quais conceitos e termos são esses? Preste atenção aqui, acompanha comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar três palavras que no dia a dia a gente utiliza de forma assim mais ou menos sinônimas, mas que elas têm um significado, elas têm um sentido preciso e exato quando a gente conversa sobre banco de dados. A gente vai ter que aprender o que é o dado, o que é a informação e o que é o conhecimento. A partir do momento em que a gente diferenciar, aprender, entender que essas três coisas elas significam termos e conceitos diferentes, aí sim a gente vai partir para o que é o banco de dados. Ora, o banco de dados armazena dados, isso aí já é uma coisa clara, mas assim, formalmente, o que eu considero como um banco de dados? Um banco de dados ele tem que ser eletrônico, ele pode ser manual. Afinal das contas, o que é um banco de dados? A gente vai aprender. Depois que a gente aprender o que é um banco de dados, a gente vai aprender o que é o sistema de gerenciamento de bancos de dados. Olha só, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o banco de dados, outra coisa é algum sistema que eu utilizo para gerenciar esse banco de dados. Tendo o conceito de banco de dados claro, a gente vai aprender o que é o sistema de gerenciamento do banco de dados, o que gerencia esse banco de dados. Depois disso, a gente vai falar sobre aplicações, ferramentas e utilitários que a gente utiliza para trabalhar com os sistemas de gerenciamento de bancos de dados. E por último, por último, a gente vai ter uma visão mais, vamos dizer assim, macro, uma visão mais geral sobre o que é o sistema de bancos de dados. Olha só, pessoal, esses termos, esses conceitos, eles são fundamentais quando a gente começa a estudar sistemas de banco de dados. Porque essas fotos estão aqui, não é à toa, não. Essas fotos são para lembrar que quando a gente começa a construir alguma coisa, a gente começa pela fundação. Vou até escrever aqui, ó, fundação. O estudo desses conceitos, o estudo desses termos corresponde exatamente à fundação de nosso conhecimento. Para que você consiga depois avançar no estudo de sistemas de banco de dados, você tem que estar com esses termos, esses conceitos, essa fundação bem sedimentada. Você não pode construir o seu aprendizado em cima de algo gelatinoso, em cima de um terreno movediço. Você tem que construir o seu aprendizado em cima da rocha, rocha sólida. Olha aqui, eu coloquei um murinho aqui de tijolinho, ele foi construído em cima de uma fundação sólida. É isso aqui que eu espero que você consiga fazer assistindo essas próximas aulas, que você tenha essa fundação bem sólida, para que depois a gente avance para temas mais avançados nos sistemas de banco de dados. A nossa próxima aula vai falar justamente sobre aquele primeiro tópico ali. Qual é a diferença entre dado, informação e conhecimento? Vamos lá?